Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. Estou aqui para mais um bate-papo com vocês e hoje é o que eu mais gosto, né? O que a gente mais gosta aqui da Iniciar, que é bater um papo com a sugestão de vocês, o pedido de vocês. E hoje em especial, vou ficar com a minha cola aqui, que hoje é bem grande aqui, um pedido especial do Paulo Henrique Florindo. O Paulo pediu sim, faz um vídeo falando o valor do intercâmbio e a comprovação financeira. Como faz para pedir o visto de estudo e trabalho e como funciona esse visto? Se pode chegar e trabalhar como é na Irlanda? Essa é a pergunta, essa é a sugestão de vídeo aqui do Paulo Henrique. Muito obrigado, Paulo. É um prazer poder fazer um vídeo aqui de solicitação de vocês. A gente fica muito feliz em poder contribuir e a sugestão de vocês aqui para produzir um conteúdo que ajude vocês é muito importante para a gente. Ficamos muito felizes e hoje nós vamos falar isso. Vai ser um vídeo bem completo aqui. Vou falar bastante coisa aqui sobre a Espanha, sobre essa aplicação de visto, sobre comprovação financeira, como pode trabalhar, quantas horas. Vai ser bem importante. Se você está cogitando ir para a Espanha, fique até o final desse vídeo aqui que vai ter bastante informação importante para vocês aqui. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça, né, de deixar aquele like pra gente, que ajuda muito você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar como o Paulo Henrique fez aqui, deixar uma sugestão de vídeo, isso ajuda bastante a engajar aqui ao YouTube, reconhecer aqui o nosso engajamento, né, e ajudar a gente a distribuir mais aqui os nossos vídeos, ativar o sininho que toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal para você não ficar por fora. Você que quer fazer intercâmbio, você que quer saber sobre estudar no exterior, estamos aqui sempre postando alguma coisa, sempre vídeos aqui muito importantes, muito relevantes para o mundo de intercâmbio, para ajudar vocês. Então é isso, vamos parar de enrolação, bora lá bater esse papo, bora falar sobre a Espanha. Bom pessoal, como eu falei, eu vou ficar aqui com minha cola, porque tem bastante informação aqui que eu vou passar para vocês, são informações importantes. Seguindo aqui a sugestão do vídeo que o Paulo Henrique fez para a gente, mais uma vez agradecer aqui ao Paulo por deixar essa sugestão de vídeo, um vídeo sensacional, porque se eu estivesse buscando intercâmbio, eu queria muito saber sobre essas informações, e são informações importantes. E pessoal, essas informações que eu vou passar para vocês aqui foram retiradas, né, do artigo legal do decreto, né, vou até colocar aqui, ó, o decreto 1155 de 2024, na BOE A-2024-24099, que foram as mudanças que foram feitas, que começaram a partir de maio. Então, tudo que está aqui foi retirado desse documento oficial, o PDF que nós olhamos tudinho aqui, é um documento oficial do governo, com essas atualizações a partir de maio desse ano, que mudaram várias coisas lá. Mas vamos lá. O Paulo pediu aqui, né, para falar o valor de intercâmbio e comprovação financeira. Então eu vou fazer aqui, vou colocar quanto que é mais ou menos o intercâmbio aqui para vocês, a média, e a comprovação financeira, e depois eu vou esmiuçar aqui e falar sobre vistos, lugares que você pode fazer o visto no Brasil. Vai ser bem importante, fica aqui que vale a pena. Se você quer realmente fazer um intercâmbio na Espanha, ou você quer ficar sabendo sobre o que é um destino que você está cogitando, vai ter bastante informação aqui relevante, bastante importante para você. Vamos lá. Paulo, né? Porque você que pediu o vídeo, eu vou me direcionar a você, mas é para todos vocês. Curso de 6 meses, a média de 6 meses na Espanha, fica em torno de 4.320 euros para você estudar 15 horas, né, fazer o intercâmbio de 15 horas, aprender espanhol e poder trabalhar. Pode trabalhar, eu vou chegar nessa parte, eu vou explicar direitinho para vocês. E eu vou falar aqui para não perder, né, sobre a pergunta da primeira pergunta dele, né, o primeiro pedido do Paulo, a comprovação financeira. A comprovação financeira são mais ou menos 600 euros por mês que você tem que comprovar. Então, para 6 meses, essa comprovação vai ser em torno, né, não, vão ser 3.600 euros. Então, o total que você tem que levantar para fazer esse intercâmbio seria, vou arredondar, 7.920, 8.000 euros. Porém, desses 8.000, metade praticamente você não tem que desembolsar na hora que você compra o intercâmbio. E você vai investir esse dinheiro, né, os 4.320, é um investimento que você vai ter o retorno depois de aprender uma nova língua, poder ir trabalhar. E outra coisa que é os 3.600 euros é um dinheiro seu, vai estar contigo. Né? Então você vai ter esse dinheiro você levar para comprovar. Você pode usar também a comprovação de um sponsor, né? O seu pai, a sua mãe, a esposa, alguém, parente direto, assim, pode ser o seu sponsor para você comprovar. Mas o ideal é você ter esse dinheiro para você levar consigo, tá? Aí agora a parte do visto, né? O Paulo perguntou, como funciona esse visto, né? Gente, tem uma burocracia, né? É mais burocrático do que a Irlanda, porque você tem que aplicar para um visto antes. Antes você podia até ir como turista para a Espanha e dentro desses 90 dias aplicar lá.
mas agora não, você tem que aplicar estando no Brasil. Tem uma burocracia, mas né, não é nada assim absurdo, não é nada de outro mundo, você mesmo pode fazer com tranquilidade, basta se programar. E eu vou falar para vocês aqui como que funciona. Se você vai para 90 dias de curso, você não precisa aplicar para visto, né? Mas se você quer fazer os 6 meses, o pacote, né, que é para você ter permissão de trabalho, você precisa sim aplicar, tá? Para esse visto. E esse visto é o tipo de visto D, que hoje você pode trabalhar 30 horas. Se você vai fazer um intercâmbio de línguas numa instituição regulamentada direitinho pelo Cervantes, né? Ou fazer uma faculdade, mestrado, pós, doutorado, você pode trabalhar 30 horas. Antes eram 20 horas para estudante de línguas e 30 horas para quem vai fazer faculdade. Agora são 30 horas e você já pode chegar lá e trabalhar. Basta ter um documento que você vai ter que fazer lá antes, né? Você tem que fazer algumas coisinhas antes e você pode trabalhar. É como na Irlanda, né? Você tem que aplicar para o visto, leva um tempo, você agenda tudo direitinho para poder depois começar a trabalhar. Na Irlanda ainda às vezes consegue, o empregador não se importa muito, mas na Espanha eles olham um pouco mais para isso, então você vai ter aí um ou talvez 2 meses para poder resolver toda essa documentação para começar a trabalhar. Mas vamos lá. O que você tem que fazer? Primeiro você vai ter que saber de onde é o consulado da Espanha que você vai ter que aplicar. Você no Brasil você tem que aplicar o consulado e aqui eu vou falar para vocês. E pessoal, eu vou fazer aqui o vídeo bem completo, mas você falando com nossos consultores, nós temos um material completo com guias, com tudo certinho para você, que vai te facilitar muito, vai te ajudar muito nessa toda essa aplicação. Então fala com a NCA, entre em contato com a gente, fala com o nosso consultor, que nós temos aqui os guias, o consultor vai conversar com você, vai te explicar direitinho e vai te ajudar a entender tudo para você fazer o seu intercâmbio. Então, sobre os consulados. A Espanha possui 5 consulados com competência de vistos no Brasil. São 5 consulados só que cada consulado ele compete a outros estados também. Eu vou falar para vocês aqui. Por exemplo, o consulado de São Paulo, ele abrange também São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do Paraná. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Salvador ele abrange Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. O de Brasília ele abrange a Seção Consular da Embaixada, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Então, se você, né, mora em um desses estados que não tem a embaixada, mas tem o que abrange o seu estado, tá? Então, a solicitação vai ser feita nesse consulado, né, do estado referente. Como, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo, ela vai fazer no Rio de Janeiro. A pessoa é de parte do Paraná, ela vai ter que pesquisar lá de qual parte do Paraná, ela vai fazer em São Paulo ou em Porto Alegre. Então, isso varia, tá? E para fazer essa solicitação, você vai fazer ela online. Você entra lá dentro do site, nós temos tudo que eu vou deixar para vocês aqui na descrição também para ajudar. E você clica ali, você vai fazer o agendamento para um dia que você vai ter que ir lá. Só que para você fazer esse agendamento, você já tem que estar com toda a documentação que eu vou falar para vocês aqui no vídeo. Então você tem que ter tudo, tem que ter comprado a escola, tem que estar com uma comprovação para poder fazer essa aplicação, tá? E o que é exigido, né? Quais os documentos são exigidos para você fazer a aplicação? Vamos lá. Como eu falei, você é o visto D. Então, o tipo D, você vai ter que preencher um formulário que vai estar dentro do site. Eu vou deixar para vocês aqui também. Que você preenche o formulário que tem disponível no site do consulado. Então, você vai fazer o preenchimento desse formulário e você, no dia que você fizer o agendamento, que você for lá, você tem que levar formulário nacional do visto D preenchido, passaporte válido. Pessoal, e sempre o seu passaporte, quando você vai fazer um visto assim, ele tem que ter pelo menos 6 meses de validade no final do vencimento, né, do período que você vai fazer o intercâmbio. Por exemplo, você vai fazer o intercâmbio 2026 em junho. Você tem que ter o seu passaporte tem que estar valendo pelo menos até dezembro de 2026. Se não estiver, corre e faça a renovação do seu passaporte. Passaporte válido, foto 3x4 recente, fundo branco, tamanho de passaporte. Carta de admissão. Essa carta de admissão é a carta da escola, que você já pagou o curso, já tem o curso comprado para iniciar e tudo direitinho. Nós vamos fornecer para você. Comprovante de meio financeiro, né, extratos bancários ou patrimônio, que é o no mínimo, lá que eu falei, 600 por mês, que vai dar aquele total se for 6 meses. Você tem que multiplicar 600 pela quantidade de meses que você vai fazer o seu intercâmbio. Um seguro saúde internacional, né, sem carência, cobrindo todo o período da Espanha, todo o período na Espanha, né? O comprovante de alojamento, né, que é uma carta de acomodação, e aí pode ser um centro, um contrato de aluguel,
uma residência estudantil, uma carta convite. Então, se você fecha acomodação também junto com a gente aqui e a escola, você vai ter essa carta de acomodação, né, para os seus primeiros dias. Então, quando você aplica para o seu visto, você já tem. Uma coisa importante, pessoal, somente para você que está em outros países, né, vai para o Brasil para depois aplicar o visto, a certidão de antecedentes criminais. Você precisa ter de todos os lugares. Se você está morando na Irlanda por um ano, você tem que ter daquele um ano na Irlanda essa certidão. Então, tudo direitinho para levar. Depois do Brasil também, do período. Então, normalmente eles pedem a certidão quando tem até 5 anos para trás, tá? Então, você tem que ficar atento com isso. Se você estiver em outro país, vai ter que pedir. Um atestado médico, você tem que ir no médico, que o médico vai declarar o quê? Ó? Declarar que o candidato não possui doenças que possam ter repercussão grave na saúde pública. E tem que ser apostilado. Comprovante de pagamento da taxa consular. Isso vai variar, depende do consulado, temos 450 a 600. Isso depende, eu não posso falar um valor fixo aqui para vocês, que vai depender de cada consulado, tem a sua regra, tá? E super importante. E uma coisa super importante, pessoal, tem que estar tudo em espanhol, né? Um tradutor juramentado, e alguns desses documentos têm que ser apostilados. Por exemplo, a certidão de antecedentes criminais tem que apostilar. O comprovante. Não, comprovante, desculpa. O atestado médico tem que ser apostilado. Então, você vai conversar com a gente, confirmar, a gente vai confirmar com você quais os documentos têm que ser apostilados direitinho, tá? E aí, você tendo tudo isso, você traduzido, você vai no seu agendamento do consulado. Que aqui eu tenho um exemplo, né? Que tem o de São Paulo, tem aqui o e-mail, vou deixar para vocês aqui o exemplo do de São Paulo, porque eu não vou deixar todos aqui, basta depois você pesquisar. Na verdade, se você estiver fechando com a gente vai te passar tudo direitinho, mas se você estiver vendo por conta própria com outra agência, você pode pedir a sua agência também. E aí você vai procurar na seção cita prévia, que é agendamento prévio, e vai fazer o seu agendamento e vai escolher visto nacional estudo D, tipo D, tá? Uma coisa importante, pessoal, ó, tá aqui uma dica muito importante. Isso tudo tem no nosso material, né? O agendamento, né, a gente com pelo menos 60 dias de antecedência do início do curso. Seu curso vai iniciar em fevereiro de 2026, então tente agendar até dezembro de 2025, porque você tem que ter um espaço aí, pode estar faltando alguma documentação, pode, né, ter um atraso, alguma coisa, e esse visto demorar. Então você precisa ter esse visto agendado 60 dias antes para você ter tranquilidade, não passar perrengue, tá? Então agenda com 60 dias antes, levar todos esses documentos que eu falei, né, a cópia original, traduzido, juramentado ali, todos os documentos, alguns documentos têm que ser apostilados, tá? Uma coisa legal, a entrevista é breve, geralmente eles fazem perguntas sobre o objetivo, alojamento e o seu financeiro, né? O seu plano financeiro, o que você está com planejamento financeiro, seu planejamento também no país. Você vai falar que você quer estudar, né? Você sempre teve muito interesse em estudar espanhol, pretende depois ingressar na universidade, você pode falar isso também, né? Que quer aprender o espanhol, quer melhorar na sua carreira, pretende fazer uma universidade no exterior, provavelmente na Espanha. Então são coisas assim, né? Geralmente são entrevistas bem tranquilas. É diferente de fazer um visto para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Nova Zelândia, que eles são um pouco mais rígidos, tá? Aí eles vão coletar a digital de vocês, né? O passaporte, ele fica retido, tá? No consulado até o visto ser emitido. Depois ele entrega a você. O prazo médio é entre 2 e 4 semanas. Entre 2 e 4 semanas, mais ou menos, aí eles vão te dar um retorno. Pode atrasar, por isso que é importante fazer com 60 dias, né? Porque aqui 4 semanas já são 30 dias, né? Então sempre é bom você dobrar esse prazo que você tem para você ter tranquilidade, né? E aí, assim que o visto é aprovado no consulado, entre em contato para você tirar o seu passaporte já com o visto dele. Uma coisa às vezes, quando você faz o visto D já, e você já sai com um documento que é importante. Deixa eu agarrar aqui a folha. Um documento que é importante para você. Você precisa de dois documentos lá depois que são bem importantes: o NIE, o NIE e o TIE, que é o TIE. O NIE, ele a identificação estrangeira, é um documento de identificação seu. Se ele não sair, se você já não tiver esse documento quando você fizer no consulado, não se preocupe, porque quando você for na Espanha, quando você vai ter uma outra entrevista lá também, que você tem que ir no consulado lá, eles vão gerar esse documento para você. Você já vai ter esse número do estrangeiro, tá? É uma coisa que você não vai precisar aplicar fora. Um documento importante que você tem que aplicar é depois o TIE, né? Que é bem importante, que é a tarjeta de identidade do estrangeiro, né? A carteira de identidade do estrangeiro. E tem que uma coisa bem importante, você tem que fazer isso dentro do primeiro mês que você chegou, não pode deixar passar. Chegou lá,
Dentro desses 30 dias, você tem que aplicar para o seu TIE, tá? Esse documento é importante que você pode trabalhar, né? Com o TIE em mãos, é possível trabalhar legalmente 30 horas. Então, isso é importante. E uma coisa importante, pessoal, para fazer esse documento, você precisa fazer o seu empadronhamento. O que, que é isso? É você conseguir um endereço, você vai ter o endereço da acomodação quando você chega lá. Por exemplo, 2, 4 semanas de acomodação. Só que aí você vai buscar a sua acomodação fixa. E para isso você tem que fazer o empadronhamento, que é ir na prefeitura da cidade, do lugar que você tiver, do comune ali, e aí aplicar que você tem um endereço. Mas para isso você precisa de endereço. Então isso pode levar um tempo, não demora muito, mas você precisa aplicar para isso, para depois você vir e fazer aplicar o seu TIA também, que ele pode levar um tempinho para ficar pronto. Então esse período que eu falei que pode demorar um pouco mais que você começa a trabalhar, é o período dessa documentação. Quanto antes você conseguir fazer sua documentação, fazer o seu empadronamento e tirar o seu o TIE, né, você mais rápido vai poder começar a trabalhar. Então, esses documentos são bastante importantes você conseguir. O NIE você vai ter, porque quando você já for no consulado lá fazer a aplicação já na Espanha, você já vai ter esse número. O TIE você tem que correr atrás de fazer, né? E o empadronhamento também. São dois documentos importantes que você tem que fazer, que às vezes com um mês você consegue, mas pode levar aí uns 2 meses para você, ou às vezes até um pouquinho mais. Depende do quanto tempo você levou para conseguir sua acomodação. E daí uma coisa legal disso tudo, né? O Paulo Henrique perguntou como que é essa questão de trabalho. Eu expliquei aqui a burocracia mais ou menos e falei das 30 horas, e é isso mesmo, pessoal. Você pode trabalhar 30 horas. Uma vez que você compra o curso, que ele é autorizado lá pelo Instituto Cervantes, né? É legalizado tudo certinho, você pode começar você pode começar a fazer seu intercâmbio e começar a trabalhar assim que você tiver essa documentação. E você pode trabalhar por 30 horas. Uma coisa importante, pessoal, não pode deixar isso atrapalhar as suas horas de aula, não pode faltar, você tem que ter presença. Porque o que é legal da Espanha disso tudo, você trabalhando até 30 horas, você consegue levantar uma graninha legal. E o mais importante, você vai fazer um intercâmbio de 6 meses, por exemplo. Você pode renovar, tá? Você vai fazer a renovação lá, você vai ter que comprovar de novo o dinheiro. E gente, uma coisa importante, normalmente eles pedem que você comprove o dinheiro seu que você já tinha, não o dinheiro que você está fazendo lá. Por exemplo, você está lá 6 meses, levantou dinheiro lá da Espanha, vai comprovar com esse dinheiro. O importante é você ter um dinheiro seu. Então, assim, quando você vai, tente, né, gastar o menos possível, juntar, gastar menos possível, na verdade, não juntar, né? E o que você trabalhar, você depois usar para poder se manter e ter esse dinheiro, ter sempre um dinheiro com uma fonte de renda sua antes já para comprovar. Pode ser que passe com a sua comprovação de dinheiro juntando, né, o que você fez lá também. Claro que eles podem fazer uma vista grossa, mas pela lei o que eles pedem é que você tenha esse recurso já seu, tá? Não some esse dinheiro que você está produzindo lá. Isso é um ponto importante se você quer renovar. E uma coisa legal de tudo isso é, na Espanha você pode aplicar para qualquer visto de trabalho. Por exemplo, você foi, estudou 6 meses, renovou lá, por exemplo, fez um ano. Dentro desse meio tempo, seu espanhol está muito bom, você está trabalhando, conseguiu uma empresa que quer te dar o visto. Você, principalmente se você tem uma área já de trabalho, você tem uma formação, tem experiência, você conseguiu naquela área, você conseguiu o visto, você pode sim aplicar para o visto, né? Você pode conversar com o seu empregador, fazer essa aplicação. E o mais legal de tudo, pessoal, você trabalhando full time depois com esse visto, com 2 anos trabalhando lá, você pode já aplicar, dar entrada para fazer a sua naturalização. Isso hoje em 2025, né, está assim. A Europa tem mudado muita coisa, né? Vários países têm mudado muitas regras, mas hoje ainda é assim. Para brasileiros, né? Não é para toda nacionalidade. Com 2 anos lá trabalhando legalmente, você pode aplicar para a sua naturalização. Claro que com 2 anos você aplica e vai ter o tempo de processo, que pode demorar um pouco, né? 3, 4 anos, mas você com 2 anos já iniciou esse processo. Porque lá como funciona? Você pega o visto de um ano, o primeiro visto vai ser de um ano, depois você renova com o visto de trabalho, e você renova para mais 4 anos. Então você já vai ter 5 anos garantidos. E ainda é assim, pode ser que mude, não sei. Mas se você, esse visto de 4 anos, por exemplo, você entrou, você está trabalhando numa empresa como um garçom, um exemplo, e essa empresa te deu o visto de trabalho. Né? Após um ano, você vai renovar com aquela empresa, 4 anos de visto. Se você quiser sair desse trabalho, você tem esses 4 anos de visto. Esse visto não é vinculado com aquele trabalho, como na Irlanda. Se você sai, você perde. Você pode atrás, você tem 4 anos, né? Você pode ir atrás de outros trabalhos. Claro, você não gosta mais daquele, você não precisa estar renovando o visto toda hora. Passou um ano, renovou esses 4 anos, no primeiro ano, no segundo ano ali, você não gostou mais, quer mudar de trabalho, você pode sair, pode ficar um mês ali à toa se quiser, por exemplo, depois vai para outro trabalho. Então isso é muito legal.
Só que é importante você sempre estar trabalhando. Por quê? Você vai para o país, você conseguiu ali com 2 anos dar entrada na sua naturalização, só que a gente começou a olhar. O cara estava 1 ano, começou a trabalhar, depois ficou 4 anos ali, ficou 3 anos à toa, só no último ano começou a trabalhar de novo, porque ele tinha um visto garantido, por exemplo. Eles vão olhar isso na sua aplicação. Então, pode ser que te dê algum problema, tá? Então, é importante você sempre estar trabalhando, sempre estar contribuindo, não se meter em confusão, ficar tranquilo, direitinho, no sapatinho, que você consegue adquirir aí uma coisa tão desejada, tão importante é você ter uma cidadania europeia, porque às vezes você não quer ficar mais na Espanha, mas você quer ir para Portugal, você quer ir para Alemanha, você quer ir para França, não sei, quer ir para Irlanda, né, os países da União Europeia, você pode ir, você quer voltar depois para a Espanha, você pode voltar, você tem o direito de ir e vir com tranquilidade. E isso já com 2 anos de trabalho lá você pode aplicar, né? Aqui, por exemplo, em Portugal, agora são 7 anos. Você tem que ficar aqui 7 anos trabalhando para você dar entrada na sua naturalização, para depois levar mais 2, 3 anos talvez aí para sair. Então, isso na Espanha é muito legal, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei aqui, vou fazer aqui no final o checklist da documentação para você que pegou o vídeo desde o início aqui, mas esqueceu. Vamos lá, o checklist para você fazer a sua aplicação pro visto de estudo e trabalho na Espanha. Passaporte válido, carta de admissão, né, carta da escola, seguro-saúde, os recursos financeiros, o alojamento, você tem que comprovar, antecedentes criminais importantes dentro do país que você morava antes também, traduções e apostilas, né, o que tiver que ser traduzido e apostilado, e o agendamento, né. E uma dica importante aqui que nós temos aqui, ó, prepare toda a documentação com antecedência, 2 meses antes, como eu falei, a Espanha oferece atualmente sistema amplificado para estudantes que desejam estudar e trabalhar, tornando o processo mais rápido, né, agora em 2025. Então, se prepare toda a documentação, não deixe nada faltando para você chegar no dia lá no consulado e estar com o documento faltando, está com alguma coisa errada. Preste bem atenção certinho, que a Espanha é um destino bem interessante para você. Você pode ir lá, como falei, né, fazer o seu estudo e trabalho. Eu dei o exemplo aqui do visto de estudante para línguas, né, os valores, mas você pode fazer faculdade, nós temos faculdade, você pode fazer uma pós, um mestrado, isso tudo você pode fazer na Espanha se você já tem o inglês, porque lá você consegue estudar também, fazer uma pós, um mestrado em inglês. Se você vai estudar espanhol, faz o espanhol, está com o espanhol afiado, você consegue também fazer depois em espanhol. Então isso é muito legal. A Espanha dá muitas possibilidades para você. Você que está em outro país e quer para um país que tem uma cultura incrível, que tem um clima maravilhoso, uma comida excelente, um país enorme, cheio de oportunidades para você. A Espanha está aí para te ajudar, está aí de braços abertos. Para você que é um imigrante de bem, que quer ir lá fazer tudo direitinho, tudo certinho, estudar, seguir sua vida, seguir uma carreira, a Espanha é um destino bem legal para você. Espero que o vídeo tenha ficado bom, para você entender o que precisa. Muito obrigado aqui novamente, Paulo Henrique, pela sugestão de vídeo. Se você quiser falar com a gente, entre em contato com a gente consegue te ajudar aqui com a sua trajetória, né? O seu intercâmbio na Espanha. Vem aqui embaixo, pessoal, deixa um like, compartilha esse vídeo, faça como o Paulo, deixa aqui um comentário pra gente, uma sugestão de vídeo. Ative o sininho que toda quinta-feira tem vídeo aqui no canal para você, vídeo relevante, vídeo importante sobre intercâmbio. É um prazer estar aqui com vocês toda quinta-feira. Aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo, pessoal.